enfim. Vago, vamos falar de Fluminense e Vasco final de semana? Bora? Bora. A gente tinha que fazer um pré-jogo, seja sábado ou domingo, com uma análise mais profunda, né? Do jogo. Sem a menor condição de eu fazer nada sábado e domingo que não seja tomar minha boa cerveja e torcer pelo Flu. Vai conseguir pro jogo? Oi? Vai conseguir pro jogo? Provavelmente. Fluminense e Vasco, já estamos com informações de ingressos liberadas. R$ 45 para o sócio-torcedor que for na Oeste visitante ou na setor... Na verdade, não. Setor de visitantes para o Fluminense. Para os sócios, 45 no setor sul, 60 na Oeste superior e 70 na Oeste inferior. E aí os preços dobrados para quem não for tricolor. Você já consegue comprar isso. Para quem não for, desculpa. Para quem não for sócio. E você já consegue comprar hoje naquele Vasco Bipass, etc. Já tendo, lembrando que quem não tiver a biometria que tem que fazer a leitura da biometria. Expectativa de público baixo, né, Val? Eu sempre parto desse princípio. Não tem por que ficar achando que vai ser diferente. Tendo em vista que ainda bota o desconforto de Engenhão, clássico, caralho, aí esquece. Eu sei que a torcida dos caras vai, né? Primeiro que eles sabem que engolem a nossa, né, com relação à presença. Segundo que eles sempre querem, né, pra caralho ganhar qualquer clássico, porque é a migalha do vascaíno. Forçar uma rivalidade ali bizarra. E a gente, no Maracanã tem deixado isso acontecer, imagina, né, no Engenhão. Então, sempre torcendo para errar e ser surpreendido, mas conformado com o que vem acontecendo, não consigo imaginar um público maneiro. O que eu tô agoniado é onde eu vou, mano. Ainda não comprei ainda não fiz o check-in nessa agonia de vou na Sul, onde tá a Bravo anunciou que vai estar, ou se vou na Oeste, que é um lugar que... Deve estar na Sul, né? Não, vai estar na Sul, no Sul que vai estar na Sul. Ou se for na Oeste, que é um lugar que você consegue minimamente ver o jogo naquela merda de estádio, né? Então, tô naquela de, quer ver o jogo, vem em casa. Porque, teve um jogo que eu fui nesse Botafogo, que eu fui na Oeste, e aí tava as organizadas tudo na Sul. Aí, para poder ficar mais perto da torcida e cantar, aí fiquei lá embaixo sozinho, próximo, igual um retardado, óbvio. E aí os amigos fazem aqueles vídeos, né, bem irritantes. Olha e fala assim, meu Deus do céu. Pra que eu bebi 45 Heineken nessa merda? Que é isso. Então, talvez seja melhor ir para Sul mesmo e já estar ali junto da torcida para tentar ajudar o Fluminense da melhor forma possível. Eu tô decidindo aí. Hoje eu bato o martelo. Se eu indo, eu devo ir de Sul mesmo. Até para ficar mais próximo da torcida e tal. E a Oeste tem uma parada que é muito forte, né? O bar é quase que dentro da Oeste. Isso é uma delícia. Mas na Sul é ali em cima também, né? Tu sobe, aí tem aquele platôzinho, tem uns bares ali. Não é difícil de beber. Não, eu tô falando do lado de fora. Sim. Do lado de fora. No bar ali, tu vai ao banheiro, virou, tá dentro da Oeste. Aí lá na Sul é um pouquinho mais chatinho, mas tá também. A grande questão é a segurança, né? Na Oeste a gente tende a se sentir um pouco mais seguro, porque, é uma área mais extensa, então a distância entre as esquinas elas são maiores, apesar de terem as perpendiculares ali que pode se brotar alguma coisa, mas é mais difícil, né? Acho que isso é mais... quando não um jogo abarrotado no Engenhão, eu acho que eles conseguem fazer um cerco aqui. O último Fluminense Botafogo, por exemplo, foi bem de boa com relação a isso, inclusive para gente que ficou lá até 2 horas da manhã. E nada aconteceu, graças ao bom Deus. Vamos ver contra o Vasco aí. Espero que brigue quem gosta, quem pode, quem consegue brigar, né? Quem não tá afim dessa porra, que possa tomar sua cerveja, né, de maneira
tranquila e segura, que é o mais importante. Exatamente. Falando de apito, apita Jodis Nascimento. Faz ideia de quem seja Jodis Nascimentos? Pois é, nem eu. Porque nem no Flusão XYZ tem histórico desse cara, que é um árbitro de 31 anos, lá de Tanguá, provavelmente amigo de Gabriel Amaral, e que vai apitar o primeiro jogo do Fluminense dele na carreira. Já vai ser um Fluminense Vasco. Ou seja, pode esperar com certeza um jogo muito decidido no grito. Então é importantíssimo ter Samuel Xavier em campo para poder azucrinar a cabeça desse apitador, soprador de apito. Concordas? É um papel ali dos jogadores mais experientes, né, de conseguir estar perto ali do árbitro e fazer a pressão necessária. Porque é isso, quanto menos experiência tem, mais interferência você consegue colocar no árbitro. Eu tava querendo lembrar o nome, cara, daquele animal que apitou o Fluminense e Botafogo, que só tinha uma derrota no comando dele, que era 1-0 Flamengo. Eu até falei assim, pô, contra o Flamengo, com certeza, ainda mais que a gente perdeu, teve o roubo do cara e tal, e eu não tava lembrando muito bem o que era. Porra, aí lembrei, mano, aquele cara que, porra, picotou o Fluminense e Botafogo todo, foi o cara que marcou aquele pênalti ridículo do Calegari no Bruno Henrique. O Calegari cai no chão, o Bruno Henrique depois se embola na perna do Calegari, e ele marca um pênalti que deu a vitória para o Flamengo. Então, a arbitragem sempre é uma preocupação, cara, não tem jeito. Eles quererem cometer um Vasco e Flamengo na final para dar uma resgatada no clássico, para poder botar ali, né, o clássico dos milhões, como eles gostam de chamar, nunca vai me surpreender, não. Então a gente provavelmente vai ter que ir para um jogo contra o Vasco, contra as migalhas que o torcedor do Vascaíno, né, procura nesses jogos, e contra a arbitragem também. Então, estar bem atento ali para poder. Eu acho que a gente tem que sempre fazer o seguinte, né? O cara deu uma entrada ali mais pesada e o árbitro não deu falta ou não deu amarelo, meu irmão, a gente tem que, na jogada seguinte, fazer a mesma coisa, para poder ficar bem escancarado, né, a diferença que, porra, contra o Botafogo foi muito isso que aconteceu. Então é isso, cara. Pegou o árbitro cabaço ali, vai para cima dele e tenta pressionar também. Tem que. A pressão nele. É isso. Ele apitou o Vasco e Volta Redonda agora da quarta de final. Então, pelo menos não foi tão influenciado assim, né? Dado que o Volta Redonda parou de jogar no segundo tempo. Desfalques que a gente tem para a partida. No Flu, a gente provavelmente não vai contar com Cano nem Nonato, e além dos desfalques de Hércules e Arana. Para o Vasco, tem a saída por rescisão contratual do Coutinho e o Thiago Mendes, que é o, muitas aspas aqui, o André do Diniz no Vasco, também não joga. Acho que para eles, por mais que sejam menos desfalques, eles estão pior do que a gente, né, não, Vagão? Cara, o momento do Vasco é péssimo e não é de hoje, né? Os caras estão no limbo aí há muito tempo. É aquilo que eu falo, qualquer sequenciazinha de 3 vitórias, eles já acham que são os melhores do mundo, aí perdem outras 3, eles já estão acostumados, nem sentem, então eles ficam nessa gangorra meio esquisita aí. O Diniz parecendo ali que já perdeu alguns jogadores do grupo, e isso é péssimo para ele, apesar de comum, né? Quando ele começa a perder a mão ali, quando ele começa a perder o elenco. Começa a perder o elenco, aí começa a machucar todo mundo. É o ciclo do fim de ciclo do Diniz. Começa a perder com todo mundo, começa a machucar todo mundo, aí ele começa a fazer improvisações que não fazem o menor sentido. Vídeo Fla-Flu que ele entra com Martinelli de zagueiro e Lima de primeiro volante para encarar o malvadão de peito aberto. Cara, assim, e o Diniz ele ignora, né, os departamentos, né, fisiologia, que ele acha que tudo se resolve no campo, que o jogador tem que jogar, que lesão se cura no campo, ele tem essas doideiras aí, de não respeitar muito. Ele botou o Vasco para jogar com o time titular desde o início do Carioca, fez ali intercalou, né, botou para jogar, então assim, mesmo se os caras estarem numa condição física minimamente decente,
E isso em algum momento da temporada vai cobrar também. A gente vai ver o Vasco tendo momentos ali com muitas lesões, porque o Diniz é um psicopata, pô, não poupa ninguém, sai descalando todo mundo. É mó doideira nesse sentido. E o jeito dele, né, quando a coisa tá acontecendo mesmo, quando a bola tá entrando, quando as vitórias estão vindo, se ele pedir pro cara enfiar a cabeça na parede, o cara vai comprar a ideia. Só que isso também é diretamente proporcional quando tá perdendo. Que aí, meu amigo, ele continua com a mesma postura, e aí os caras já começam a, porra, meu, aí não, né? A coisa não tá acontecendo. E aí, como quando perde a confiança no método do trabalho dele, aí já é. Porque exige muito a confiança ali da galera. Então, cara, eu acho que o Fluminense tem que aproveitar esse momento também, não só com relação à arbitragem, mas sim, pô. A Bárbara Coelho, né, falou lá que o Fluminense tinha obrigação de ganhar esse jogo contra o Vasco. Eu consegui entender, né, onde ela quis chegar, né, ou entendi errado também, e ela não quis chegar nada disso. Mas o que eu entendi, na verdade, do que ela quis dizer ali, cara, é isso. O Fluminense vive um momento onde vem apresentando, não vou dizer o melhor futebol do Brasil, primeiro porque eu não estou assistindo os jogos de todos os outros. Mas a gente pode dizer talvez o futebol mais consistente, né? Acho que o Fluminense ele vem mantendo ali um padrão, um nível de atuação muito consistente nos jogos. E se a gente realmente acha, né, que tem elenco, tem time para ser campeão, apesar de faltarem as peças para, né, cravar isso de vez, esse tipo de jogo que vai reforçando isso, né? É você pegar um Vasco, ganhar os 2 jogos, né? Ou se classificar com autoridade, mostrando a superioridade que tem que existir. Se você não demonstrar superioridade com relação ao Vasco, é sinal de que teu time não está tão pronto assim, porque para time que briga para ser campeão, ele tem que ter um nível, né, acima e visível, notório, né? Do Vasco. Então, é jogo para isso, é jogo para o Fluminense. É um dos jogos aí que o Fluminense vai ter ao longo dessa caminhada para continuar se credenciando como um dos favoritos ao título de qualquer competição que vai disputar. Então, acho que a maneira com que a gente vai entrar nesse jogo, né, o que a gente vai conseguir produzir e entregar, vai ajudar muito nisso também. Mas fato é que aí a questão da obrigação por mais que eu acho que eu tenha entendido onde ela quis chegar, cara, a gente está falando de clássico, né, cara? Então, assim, é uma parada que é muito, muito complicada. Você tem um jogo pegado, o juiz ele tende a amarrar o jogo para tentar controlar cartão, e aí você tem todo um cenário diferente do que simplesmente comparar a qualidade de um time contra a qualidade de outro. Envolve muitas outras coisas. Tem o fator arquibancada, quando você tem o rival com mais torcedores do que você tem uma pressão mais contra do que a favor. Então, assim, obrigação eu não digo, mas que o Fluminense tem que assumir um favoritismo e tem que entrar com a responsabilidade de bater no peito e falar: meu irmão, a gente tem que ganhar essa porra porque simplesmente a gente é melhor e a gente só perde se a gente tiver falta de atenção, como foi no primeiro jogo da Copa do Brasil. E se os caras quiserem mais que a gente, como foi em vários momentos do primeiro jogo da Copa do Brasil, principalmente, então a gente precisa igualar essa porra. E se a gente perder a atenção, como foi no jogo brasileiro, que é a primeira vitória deles da série? É exatamente isso. Então, assim, a gente tem que igualar a vontade, a gente tem que entender que o Vasco vem para esses jogos como o jogo da vida. Agora, não só pelo jogo em si, mas pelo momento conturbado que eles vivem lá. Então, eles vêm para um jogo como a salvação, né, da parada, como o jogo da vida deles. E a gente vem para um jogo de confirmação de briga por título, de continuar se credenciando como favorito a porra toda. E aí, meu irmão, uma vez que a gente igualar tudo isso, né, aí eu acho que a gente tem repertório, a gente tem opções de jogadores ali que podem decidir, né, a parada pra gente. Então tem que igualar, irmão. A gente tem que ver o Fluminense mordendo os jogadores ali, né, porrada, parar jogo, igualar na vontade. Se os caras estiverem para ir pra porrada, a gente tem que estar preparado para ir também. Tem que igualar o jogo em tudo. Que aí, meu irmão, chapadinha de Savarino, que tá acostumado com tapete, aí isso tudo fica mais fácil de acontecer. Vai ter que ir pra porrada, meu irmão. E é um time muito estável, né, Vago? Eu me incomodo um pouco quando a gente está falando é o melhor futebol do Brasil, porque quando você fala desse tipo de coisa, você está colocando uma coisa mais efêmera.
Tem vários times que têm espasmos de futebol porque dão um acerto no time, e aí o time joga pra caralho, mas joga durante 1 mês e meio futebol pra caralho, depois alguém machuca e acabou o futebol. E o que o Fluminense está mostrando, principalmente pela rotatividade de peças, é que é um time muito estável. A ideia de jogo ela está muito assimilada por todo mundo, por mais que não seja uma ideia brilhante. E, desculpa, não é uma ideia brilhante de jogo. O Zubeldia não reinventou a roda do futebol, não é o futebol 3.0. É um futebol de posse de bola em certos momentos, um futebol que sabe ir para a transição nos momentos que lhe faz sentido, um futebol que principalmente sabe esfriar jogos, e eu acho que essa é a principal característica do time do Zubeldia. O cara que entra muito seco contra o Zubeldia, geralmente até os 20 minutos do primeiro tempo o jogo baixou o tom pra caralho. Então é uma coisa que dá uma segurança, uma tranquilidade para a gente ir de peito aberto para esse clássico com grandes possibilidades de ganhar. E aí, só sobre o comentário da Bárbara, o que eu acho que a Bárbara quis dizer ali, eu concordo contigo, é que se você tira o contexto do clássico, se fosse um time com o retrospecto do Fluminense encarando um time com o retrospecto do Vasco, é obrigação do time com o retrospecto do Fluminense de ganhar o time com o retrospecto do Vasco. Isso. Mas no clássico, aí é foda. Mas é porque, assim, eu disse entender, porque entra naquela coisa. Tu vai pegar um campeonato brasileiro, você vai enfrentar um Curitiba, por exemplo, você tem a obrigação de ganhar no Maracanã. Mas você tem a obrigação de ganhar no Couto Pereira? Vai ter se você se coloca como candidato ao título, postulante ao título, você tem que ganhar os 2 jogos do Curitiba. Porque Palmeiras e Flamengo eles vão ganhar esses 2 jogos de vários adversários. Né? Então a gente parte do princípio que Não digo time nem de que meio de tabela para baixo. Ganhar o jogo do Couto Pereira, eu não acho que a lógica seja essa. Eu acho que o cara, quando vai fazer um planejamento para ser campeão, o cara pensa em empatar todos fora e ganhar todos os jogos em casa. Essa é a linha que ele faz. E aí você tem as oportunidades. Você tem as oportunidades. Então, por exemplo, Corinthians está mal, vai jogar um jogo na Arena. Se esse jogo você tem a oportunidade de ganhar, você tem que fazer de tudo para ganhar esse jogo. Porque aí você começa a acumular vitórias fora de casa, que aí sim é o que define o time que vai ser campeão brasileiro. Então, mas esse é o meu ponto. Corinthians estando mal, aí você vai jogar no Maracanã, você acaba tendo uma obrigação de vitória para poder se manter ali na briga pelo título. Só que, eu não consigo ver nenhum time tendo a obrigação de ganhar de um Corinthians, independentemente da fase, dentro do Itaquera, entendeu? Então, eu acho que assim, o fato do jogo ser no Engenhão, né, que é um gramado onde os jogadores tendem a naturalmente dosar um pouco mais ali as ações. Sendo um clássico, o primeiro jogo desse clássico, sabendo que a volta é no Maracanã, eu não sei, eu não consigo imaginar, apesar de que torço para que eu esteja errado, eu não consigo imaginar o Fluminense indo para dentro, se matando nesse jogo para tentar fazer, de repente, o resultado já no jogo de ida. Eu vejo um Fluminense ali muito tentando controlar o jogo para na hora certa ali poder buscar a vitória. Porque se tem uma coisa que eu falo do time do Zubeldia, cara, é que eu acho que é um time muito adaptável a cada momento do jogo. Então, assim, a gente vai entrar nesse jogo procurando controlar um pouco as ações para baixar um pouco a frequência do jogo, para não ficar aquela correria, aquela trocação, e a gente consegue fazer isso muito bem. A gente vai, se o Vasco vier para cima tentando dessa intensidade, a gente vai ter a capacidade de se adaptar e acertar os contra-ataques para poder, né, agredir o Vasco também. Se a coisa não estiver funcionando inicialmente e o Vasco tiver com volume de jogo, a gente sabe sofrer, a gente sabe passar por um momento meio complicado do jogo e reage bem a isso também. E quando a gente pisca o olho, o time do Fluminense dá aquela reviravolta e começa a dominar. Começa com os contra-ataques passam a acontecer e quando vai ver o Fluminense está dominando o jogo, mesmo que num cenário de contra-ataque. Começa a chegar muito mais com o adversário e aí você tira todo aquele ímpeto. Então, assim,
um jogo que por ser no Engenhão e por ter o segundo jogo também, né, no Maracanã, eu estaria que vai começar morno, que as coisas vão só começar a acontecer mesmo lá para o segundo tempo. É lógico que isso vai depender de como o Vasco vai vir para essa partida. Que, pelo que a gente vê do Diniz, vai ser aquele toque de bola, vai ser aquela tentativa de marcação-pressão. E aí você sempre tendo a possibilidade, né, de ter um contra-ataque com relação ao Diniz. Aí você faz 1-0 ali, ou sai 1-0 para cada um dos lados, o jogo muda completamente. Né? Mas eu vejo um jogo começando morno por conta disso. É. Bem, vamos falar de prováveis escalações, tiradas do olho do meu... Porque eu não tenho fontes para poder falar disso, os caras nem acabaram de treinar ainda direito. O Fluminense provavelmente vai ser escalado com Fábio, Samuel Xavier, James e Freitas, com a possibilidade de Inácio e René. Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta, com certeza. Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy. O Vasco deve vir com Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton. Barros, Tietê ou Hugo Moura, torcendo para o Hugo Moura, que gosta de dar logo uma tesourada e arranjar um cartão vermelho logo no começo do jogo. Andrés Gomes, Nuno Moreira e Brenner, ou o Canóbio do mundo invertido, o Spinelli. Vagão, dito isso, palpite? Cara, antes disso, eu vou só puxar esse comentário aqui do DZI, não dá nem para falar pelo e-mail. Não existe esse papo de obrigação no futebol. Você pode até dizer que vai amassar o adversário, mas obrigação não. Cara, eu concordo com isso, e como eu também não deixei muito claro e acabei esquecendo de falar a parada. Eu nunca vi com o Foderosão lá, né, o Café com Leite do Brasil, por mais, né, que lambam, eu nunca vi jogarem a obrigação na mulambada de ganhar um clássico. Nunca ouvi esse termo. Né? Tudo bem que eu não acompanho muito o que falam do lado de lá. E não tô nem falando de influência dos caras, não, que aí, porra, obviamente que eu não vejo mesmo. Mas eu digo o Flamengo tem a obrigação de ganhar o clássico. Cara, eu nunca ouvi esse tipo de tempo, por mais que se pense, né? Eu vejo muito isso, né? Na linha que o amigo botou aí. O Flamengo é muito favorito contra o Vasco, pela posição dos dois, pelo investimento dos dois. Não, o Flamengo é muito favorito contra o Botafogo, pelas lesões, por ser no Maracanã, e o Botafogo já, né, não quer mais nada no campeonato. Contra o Fluminense, então esquece, né? Porque em tese você teria que colocar o Flamengo várias vezes nesse lugar. E não coloco, né? E a Bárbara, que eu sou fanzaço, acho, porra, ela foda no que ela faz, no que ela se propõe a fazer, usou o termo ali que para mim, realmente, para clássico não funciona. Né? Acho que o Fluminense ele pode ser favorito, mas ter obrigação de existe uma diferença aí entre essa parada. Mas enfim, era só para trazer esses pontos que eu tinha realmente esquecido e concordo com o nosso amigo aí. Com relação ao time do Vasco, a gente já sabe, né, o que esperar, né, por conta do jeito de jogar do Diniz. Eles não têm mais aquele atacante de força, né, de poder de finalização. Não que o Brenner não seja capaz disso, não que o Spinelli não seja capaz disso, lógico que estão ali para isso, mas eu acho que o Ryan tinha muito mais repertório do que esse, com chute de fora da área, muita força. Não só isso, de gerar jogo, né? O Ryan é um jogador que gerava jogo para o Vasco. Tanto que o gol que a gente toma na primeira partida da semifinal é o Ryan cobrando uma falta rápida de uma bola que ele estava carregando da defesa. Isso. Então, eu acho que. E o Verratti, né, cara? Que era o cara que, por mais que tivesse na reserva, quando ele entrava, era aquele maluco que iam procurar para poder fazer o golzinho de cabeça e ele gostava de fazer. Às vezes com a mão, que ninguém marcava, mas enfim. Ele gostava de fazer os golzinhos dele de cabeça. Tanto é que também que fez o decisivo ali, né, no jogo de ida da Copa do Brasil, num dos lances mais irritantes
Né? Para mim, o lance mais irritante da era Zubeldia foi ter tomado aquele gol ali, que foi uma cabaçada generalizada do Fluminense. Pô, aquele lance me irrita demais até hoje, quando eu lembro. Então, sem esses dois jogadores, tem outros dois agora lá, que é um Brenner e um Spinelli, que tem essa função de fazer gol, obviamente que podem fazer, mas não vão, amém. Só que, pô, não dá para comparar, né? O Ryan e o Verratti cumpriam bem, né? Esse ofício de serem os homens gols ali do Vasco. E aquele cara da ponta, né? Como é que é? Barros o nome dele? O ponta deles lá? Eu esqueço, cara. Não, é o Gomes. Barros é o volante. Barros é o volante, exatamente. É o Gomes. Pô, esse maluco é chato demais, né? Ele é o cara que faz a fumaça ali, ele é o cara que vai para dentro, ele é o cara que consegue construir as jogadas, seja para a linha de fundo, né? Para buscar a referência na área, seja para poder cortar para dentro e buscar a finalização. Para mim, ele é o cara hoje a ser marcado no Vasco. Então, o Fluminense tem que ter muita atenção, porque para mim ele é a fonte criativa, né, do Vasco. O principal força ofensiva do Vasco hoje atende pelo nome do rapaz que eu não consigo lembrar, mas que é bom de bola. Eu já esqueci de novo. Eu já ia falar Barros de novo, mas é o Gomes, né? É o Gomes. Dito isso tudo, Vago, vamos dar os palpites para a gente dar uma moral pro chat e poder sextar? Lógico, pô. Vambora. Vou começar com o meu palpite, porque eu nunca começo, né? Eu vou com placar conservador, considerando que o time do Diniz provavelmente vai vir que nem uns desesperados para cima do Fluminense. E o primeiro gol de contra-ataque vai acabar desmontando o time dele, como acontece, como a gente já viu acontecer em algumas outras vezes. Então vou ser um 4-0 conservador, com 2 de Serna, 1 de JK e 1 de Savarino. Você, meu amigo Vago? Cara, eu vou de 3-1 Fluminense. Tem gol de JK, tem gol de Savarino e tem gol dele, a besta, enjaulada, Freitas. Vai fazer um golzinho maravilhoso ali para torcer. Eu tô bolado que o Bernal também tá com gol madurinho, né? Tá madurinho o gol do Bernal. Eu fiquei meio nessa daí do Bernal na jogada de escanteio, mas eu acho que vai ser muito um jogo em que a bola vai ser do Vasco e a gente vai sair nos contra-ataques. Não, eu vejo. Sabe como é que eu vejo o gol do Bernal nesse jogo? O Vasco tentando sair com aquele joguinho maravilhoso do Diniz. E aí ele rouba a bola e já chuta. O Fluminense rouba a bola, não necessariamente ele. Aí ele recebe de perto da área ali, ele já recebe essa bola, ou ele mesmo com a bola, já fecha o olho, dá e estufa a rede para a torcida do Vasco. Já Ei, Diniz, tá tomando tudo aí. Loucura, aquele gol maravilhoso. Não existe um mundo em que não vai ter um Ei, Diniz vai tomar no cu. Pro Diniz poder ter que falar na coletiva de que foram erros facilmente evitáveis, erros que não estamos acostumados a cometer, e assim vai. Com todo respeito ao Vasco, diga-se de passagem, eu não acho que isso aí seja confiança exacerbada, né, do tipo, mas a questão é que quanto mais peças o Diniz vai perdendo, e a gente já viveu isso, mais ele se apega ao modelo que ele acha que recupera o jogador. Então, quanto menos gente diferente o Vasco tiver para colocar em campo, mais vai ser toquinho e cruzamento na área, porque vai ficar ali rondando à frente da área e não conseguindo fazer nada. E geralmente cruzando para centroavante não. Então, não tendo o Verratti, vai ser uma foda. Ele mesmo tirou o Verratti, mas é porque o Ryan também tinha capacidade de gol de cabeça. De aérea, sim. E agora o Spinelli é baixo e o Brenner também é baixo. O Brenner acho que tem menos de 1,80 m. Considerando que a gente vai entrar com o Bernal, com o Gemes e com outro zagueiro que seja tanto o Ignacio quanto o Freitas, são 2 caras que são razoáveis no jogo aéreo defensivo, acho complicado, mas... É isso. O fato é esse, né? Se o Fluminense tiver um bom dia, se as coisas não tiver aquele dia para esquecer, onde tudo dá errado, o Fluminense ganha esse jogo e ganha tranquilo, né? Vamos ver como é que a coisa se porta. Eu vou tentar fazer, cara, eu não consigo garantir certas coisas, mas eu vou tentar fazer
mais para perto do jogo, para soltar ou sábado à noite ou no domingo de manhã, uma análisezinha do Vasco. Se eu conseguir, eu solto aqui em forma de vídeo, se não, fica para o próximo jogo, aí a gente faz uma análise mais profunda do confronto, já levando em consideração ao que aconteceu e acontecerá domingo. É.